Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre mediação e conciliação de conflitos e nossos convidados irão nos ajudar a entender melhor o assunto. Vamos conversar hoje aqui no nosso programa com a doutora Karina Aragão. Doutora Karina é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela também é coordenadora do Sejusc Recife. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o doutor Carlos Vasconcelos, ele que é advogado da OAB Pernambuco e professor de conciliação e mediação. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes a gente lembra que muitas pessoas ainda não compreendem a função da mediação e conciliação, que são ferramentas extrajudiciais de resolução e pacificação de conflitos. Hoje vamos discutir aqui no nosso programa estes instrumentos extraoficiais da Justiça que podem solucionar casos que levariam meses e até anos na Justiça comum, mas são solucionados bem antes e bem rapidamente pelos mediadores e conciliadores. Agora vamos acompanhar uma reportagem especial. Na reportagem a gente vai aprender como é que funciona e quais as vantagens desses processos de conciliação e mediação. Preste muita atenção às seguintes informações. Confira! Você já ouviu falar que a justiça tarda? Que um diálogo resolveria o problema? É bem por aí. Por isso existe a conciliação, uma forma rápida de resolver problemas na justiça. Os processos que chegam para a gente, eles já estão tramitando no judiciário. E o juiz, ele marca uma audiência de tentativa de conciliação e remete para a central de audiências, né? E aqui a gente tem a audiência com as partes e a gente tenta resolver a situação antes do processo chegar ao final. É muito importante porque, além de desafogar o judiciário, o intuito maior é a gente levar para a sociedade, né, o fato delas mesmas poderem resolver suas próprias demandas. Porque, na verdade, aqui é uma oportunidade que o judiciário dá, né, às partes, de tentar resolver sem precisar que o juiz decida no final e diga quem é vencedor e vencido. Uma conciliação ninguém perde e todos ganham. No Fórum do Recife, 68% dos casos são resolvidos. A maioria dos conflitos envolve família e causas civis, como inadimplência. A responsabilidade pela audiência é de um mediador, que é um funcionário da Justiça formado em Direito. A gente faz um trabalho diário de conversar com as pessoas, né, e de tentar detectar qual exatamente o problema que levou as partes a irem para o judiciário. Que, na verdade, muitas vezes, o problema que vem para a gente, vem para o judiciário, não é necessariamente o que está afligindo, né, o que está aborrecendo as partes. E o conciliador ele tem esse cuidado de verificar e de tentar solucionar esse problema. Quando não há acordo, o caso é devolvido para a vara de onde veio e vai esperar ser julgado pelo juiz. Mas se o acordo for fechado, ele tem o mesmo valor de uma sentença. É o futuro da justiça. Você pode conciliar, ou seja, você não vai ter a imposição de uma sentença de um magistrado. Você vai conversar com outra parte, com o intermédio de um facilitador, que é o conciliador, o mediador, e ali vai se tentar chegar a um acordo. Chegando a esse acordo, ele vai ser lavrado. Estando de acordo com a lei, ele será homologado pelo juiz, que é uma sentença judicial, da mesma forma como se o processo tivesse tramitado 10, 15 anos, com a vantagem que a solução foi construída entre as partes e não o Estado juiz impondo uma decisão de quem tem direito ou não. Nesta segunda-feira, começa em todo o país a 13ª Semana Nacional de Conciliação. Até o dia 9 de novembro, diversos processos vão ganhar celeridade. Essas audiências já são agendadas. Estamos com 20.350 processos já agendados para essa semana. Se por acaso uma parte tiver interesse em tentar uma conciliação e outra parte também tiver interesse em conciliar, tendo processo ou antes, mesmo pré-processual, podem procurar também a unidade. Quem tem processo vai na vara ou no juizado ele tramita. Quem não tem pode procurar um Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução do Conflito e Cidadania, que temos 18 no estado todo, inclusive no 2º grau, e
Quem não tem nenhum processo, mas outra parte também tem interesse em resolver qualquer processo de vizinhança, de conta, e outra parte concordar, procura uma unidade dessa e pode ser também feita nessa semana, como também está disponível no ano todo. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações, mas chamou muita atenção uma frase, né, que tem ali atrás, lá no tribunal: Justiça Célere, Direito do Cidadão. Esse recado vamos trazer aqui no nosso programa de hoje. Vamos trazer também muitas outras orientações daqui a pouquinho com a ajuda dos convidados. Mas agora a gente quer chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Que tal interagir com a gente? Vamos construir juntos esta edição do programa? A partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete para você ligar para a gente e participar aqui do assunto do dia. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só. A enquete de hoje, queremos saber de você que está em casa, se você já recorreu à conciliação para acelerar processos na justiça, sim ou não? Liga pra gente, a pergunta é objetiva, você também vai responder de forma objetiva no 3424-1547, que é a nossa linha interativa, está disponível a partir deste momento, 3424-1547 e também o 3424-1977. Liga pra gente, responde aqui nossa pergunta de hoje e aproveita, manda também a sua dúvida sobre o tema. Você também pode escrever uma frase, né, dizer aqui para nossa produção, e essa frase vai passar aqui, ó, na telinha do assunto do dia. Essa frase também pode ser escrita e postada lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa aí na internet nossa fanpage, manda sua pergunta, participa com a gente. WhatsApp, você tem? Está em mãos? Quer mandar várias perguntas? 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E mais uma vez a gente lembra que começa hoje e segue até a próxima sexta-feira, dia 9 de novembro, a 13ª Semana Nacional de Conciliação. No estado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e de Apoio, também de magistrados e servidores, agendou mais de 23 mil processos para sessões de conciliação durante os 5 dias do evento, promovido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça. E a gente lembra aqui, na edição do ano passado, de 2017, o número de cadastros para resolução chegou a cerca de 17 mil, com aproximadamente 9,6 mil sessões realizadas. E as causas, elas variam bastante, de questões de família a consumidor. E a partir de agora, vamos aprender muito mais sobre o tema com a ajuda dos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Karina Aragão, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, Watson. Também quero dizer que é um prazer, doutor Carlos Vasconcelos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, um prazer. A gente já começa a semana falando dessa Semana Nacional, né, que é muito importante. A gente trouxe agora alguns números de expectativa de realizações, né, de conciliações, mas para quem está em casa, para a gente reforçar a importância e o que é. Vamos diferenciar o que é conciliação e o que é mediação para ficar bem claro para os nossos telespectadores. Doutora Karina. Pois não. Eu acho que o professor aqui seria mais bem encarregado da matéria. Uhum. Mas assim, eu vou começar e o professor complementa. A conciliação, tanto a conciliação como a mediação são métodos através dos quais as partes elas ficam diretamente envolvidas em conseguir obter uma solução amigável, né, do conflito que elas trazem à justiça. Porque normalmente o método tradicional qual é? As partes chegarem ao judiciário e obterem uma decisão de um magistrado. Aquela decisão que é imposta, né, de acordo com o desenrolar do processo, que às vezes demanda um tempo muito longo, porque a quantidade de processos é grande, porque existe uma série de etapas legais que o magistrado tem que cumprir, enfim. E através dos métodos da mediação e da conciliação, essas etapas todas, elas podem ser puladas, não é? E já dá uma celeridade, e as partes, através de técnicas, elas podem, por si só, encontrar uma solução amigável. Na mediação,
as técnicas da mediação, elas sozinhas conseguem encontrar a solução. Sem a interferência, o mediador, ele favorece, não é, professor? Para que as partes consigam chegar à solução. E na conciliação, o conciliador, ele vai sugerindo, não é? Acho que o senhor pode desenvolver muito melhor do que eu esse tema. Já adiantou bastante, né, professor? Ela me pede toda chamada de você. Mas eu tenho o costume de chamar de senhora. Não, mas a decisão é sua. Vamos entrar agora na conciliação. Você ou senhora? Senhora é respeito, né, doutor? Respeito. Senhora em público é senhora. Senhorita. Eu acho que é o respeito que a gente deve manter nessas relações. Muito bem. Então, foi muito boa a sua observação inicial. De fato, o que distingue especialmente a conciliação da mediação é o fato de que a conciliação lida preponderantemente com conflitos que ocorrem por acaso, conflitos episódicos, conflitos que não são continuados. E então, nesses conflitos, tipo acidente de veículos, etc. e tal, esses conflitos são resolvidos ali e o conciliador busca justamente, em função de serem conflitos menos complexos, menos difíceis de serem trabalhados, o conciliador facilita esse diálogo e interfere no sentido de buscar efetivamente, através de sugestões, recomendações, orientações, que as partes possam chegar a um acordo mais rapidamente. Na mediação, está se cuidando de conflitos mais complexos, conflitos que vêm de pessoas que convivem há mais tempo, famílias, conflitos familiares que envolvem dramas familiares, às vezes muito intensos, conflitos empresariais que muitas vezes envolvem questões de família, que as empresas familiares no Brasil, elas são quase todas, né, com essa estrutura. Então, muitos conflitos de empresa que estão à beira da falência decorrem do fato de que os integrantes deixaram de se comunicar e não confiam mais uns nos outros, e essa intriga, tudo isso impede o entendimento. E o mediador, que vai lidar com conflitos assim entre pessoas que convivem há mais tempo, ele precisa de técnicas mais apuradas, habilidades de escuta, de silêncio, de questões apropriadas, né? Em suma, a oportunidade igual de todos de se expressarem, né? E poderem escutar um ao outro, que é algo que às vezes é muito difícil no cotidiano das relações. E essas oportunidades vão gerando um empoderamento dos participantes do processo, e isso vai oportunizando, com o apoio dos advogados, que estão ali para dar o suporte jurídico e o suporte negocial, vai se construindo, então, espaços, muitas vezes em várias sessões. Nem sempre numa sessão única, muitas vezes em várias sessões, às vezes em vários meses. Mas a solução, geralmente, é uma solução muito mais completa do que a decisão que vem de cima para baixo do juiz, porque as partes, elas próprias constroem livremente, né? E com isso os resultados são bem mais satisfatórios. Para a mediação e para a conciliação, é preciso ter, né, um servidor público para fazer esse intermédio, ou não necessariamente o servidor público para mediar aquela situação? Veja, dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, de um Tribunal de Justiça, é necessário sim que essa tanto a mediação quanto a conciliação ela seja realizada por um servidor público. Entretanto, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele permite, através da Resolução 125, que criou a figura da mediação e da conciliação obrigatória, ele permite sim que a conciliação e a mediação seja realizada por mediadores, né, da área privada, através de câmaras de conciliação, de mediação, inclusive da figura da arbitragem, por mediadores privados. Mas dentro da estrutura de tribunais de justiça, sim, é necessário que seja realizado por um servidor público. É algo novo falar em conciliação, mediação e arbitragem também, ou é algo já um pouquinho antigo aqui no nosso país? Olha, nós começamos aqui em nosso país nos anos 90. Na realidade, desde o início dos anos 90, toda uma mobilização que não era bem compreendida e percebida, porque a nossa cultura não estava acostumada com essa linguagem. Mas o Harvard foi, professor, o primeiro exemplo de conciliação e mediação?
Foi lá dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, houve um episódio que trouxemos para cá também, aquele exemplo? Sim, na Universidade de Harvard, né, nós tivemos a oportunidade de fazer cursos de negociação. Eles desenvolveram já a partir dos anos 50, né, a mediação facilitativa, que é decorrência da negociação, das técnicas desenvolvidas em Harvard, já vem dos anos 50. Mas mesmo nos Estados Unidos, só a partir dos anos 70 é que houve um avanço mais consistente nessas práticas, nessas técnicas. E no Brasil foi chegando a partir do final dos anos 90, né, e na realidade se consolidando em 2010 com a resolução 125 do CNJ, mas já se buscava nas câmaras privadas as mediações extrajudiciais, porque é muito importante chamar a atenção para isso. A mediação e a conciliação só vão se consolidar efetivamente no Poder Judiciário à medida em que, paralelamente, se desenvolvam no âmbito extrajudicial, ou seja, nas câmaras da cidadania, nos núcleos comunitários, nas escolas, nas universidades, não só com a formação em mediação, com os cursos de mediação, conciliação, arbitragem, como também nas práticas jurídicas dessas instituições, introduzindo a mediação já como um aprendizado desses novos advogados que já chegarão à profissão com uma outra visão desses fatos. A gente falando, né, em números, no ano passado houve ali 9, quase 10 mil sessões, né, que foram realizadas, cerca de 17 mil foram agendadas. Esse ano 23 mil, é um pouco mais, porque tem dado certo aqui no nosso estado de 17 mil para 9,6 mil realizações de sessões. É um número muito significativo, doutora? Veja, a gente faz o cadastramento, não é, das ações, os juízes, eles elencam, fazem a seleção de processos, né, depois de uma análise, que são viáveis para conciliação. Então, dentro desses processos que são viáveis, é feita uma carta-convite para que as partes compareçam. Esse comparecimento, ele não pode ser, esse convite é para um comparecimento, mas que ele não pode ser uma convocação, não é obrigatório. A parte não fica obrigada a comparecer, mas ela fica estimulada a comparecer. Então, cada ano a gente vê que a adesão a esse movimento, né, da Semana Nacional de Conciliação, ele vem aumentando. Então, e por isso que a seleção também por parte dos juízes, ela vem aumentando, porque essa cultura da conciliação, ela não é nova no âmbito do Poder Judiciário, dessa forma como ela vem sendo sentida, vivida e desenvolvida. Então, a cada ano, ela vem crescendo. Por exemplo, a estrutura do NUPEMEC no âmbito do Poder Judiciário, ela se desenvolveu muito grandemente nos últimos 3 anos. Né, principalmente na gestão do desembargador Leopoldo, né, para cá, do desembargador Adalberto, houve um impulsionamento no NUPEMEC, ele foi reestruturado e hoje a gente vê que quando vem a Semana Nacional, ela vem criando força diante dos magistrados, ela ganha uma nova amplitude. E ela se estendeu, inclusive, até a estrutura dos juizados, que antes eles não aderiam, porque não tinham, olha, a gente já faz conciliação rotineiramente, então por quê? E agora, esse ano, por exemplo, eles aderiram com 500 processos. Numa estrutura que sempre acontece, mas eles entenderam de antecipar uma pauta para aderir essa semana. Quer dizer, a cultura cada vez da conciliação, ela vai ganhando mais espaço. E como o professor falou, a partir do momento em que as universidades vão implementando em sua grade, não é, curricular, como matéria obrigatória, os alunos já saem da faculdade, os acadêmicos, com uma visão, um paradigma diferenciado em relação à aplicação do direito. Né, com essa visão não só de litigância, como na minha época, por exemplo, a gente era formado para a cultura da litigância, do contraditório. Um entra na justiça e o outro vem para contraditar. Não é? E hoje não. A cultura é mais assim, olha, eu tenho possibilidade de conciliar para obter uma solução mais de acordo com as nossas necessidades de uma forma mais célere. Essa é a ideia de hoje em dia. Agora vamos a um rápido intervalo e até já!
E hoje aqui no programa estamos falando sobre mediação e conciliação de conflitos. E a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet. As notícias da internet sobre o tema, quem vai trazer a partir deste momento é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site do Conselho Nacional de Justiça. Tribunais se preparam para a 13ª Semana Nacional da Conciliação. A Semana Nacional de Conciliação começa hoje. Ações, palestras e audiências de conciliação acontecem em todo o país para ajudar na redução dos inúmeros conflitos que se acumulam em processos na justiça brasileira. A Semana Nacional de Conciliação foi criada em 2006 pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 3,7 milhões de processos foram resolvidos por meio de acordo no ano passado. Foram realizadas mais de 318 audiências. Em 70% delas, foi possível chegar em acordo. Foram mais de 225 mil processos solucionados. E agora a gente volta ao estúdio. É com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A Tânia trouxe um panorama nacional e a gente trouxe aqui o panorama local, né? Em Pernambuco estão previstas mais de 23 mil processos, já estão agendados. Houve um período para que esses processos fossem agendados, poderiam sim pessoas procurar de forma espontânea para ter, né, esse processo analisado agora na semana de conciliação. Foi mais ou menos assim, doutora. Houve um período para o cadastro, a pessoa poderia acessar o site do tribunal, né, e espontaneamente ter o interesse em para a resolução do processo agora, neste período, nesta semana. O cidadão que tinha interesse em realizar ter o seu processo, né, envolvido, ele faria o cadastro espontaneamente. E aí a outra parte receberia o convite para participar da Semana Nacional de Conciliação. É interessante para acontecer, né, essa conciliação. Ambas as partes precisam ter interesse e ceder um pouquinho também, né, professor? A pessoa vai chegar com a consciência bem, né, formada sobre que é preciso ceder em alguns momentos para se chegar a um denominador comum. Não é fácil, é preciso muito, né, de quem está à parte desses processos. Nós observamos que as pessoas, quando estão em conflito, elas tendem a se apegar a uma determinada posição. Então, cada uma delas se apega à sua posição. E chegam lá na conciliação ou na mediação apegadas. Na oportunidade de falarem e de escutarem, né, de serem questionadas e refletirem, isso vai gerando um desapego progressivo. E elas vão compreendendo que existem razões do outro lado e que existem outras maneiras de compreender aquela situação. Isso vai abrindo espaço para o diálogo, que é exatamente a compreensão de que por trás daquelas posições existem interesses legítimos, verdadeiros e que são comuns. E a partir dos interesses comuns que vão sendo identificados, vai se construindo o espaço para uma conciliação, para um entendimento, para uma solução consensual. No panorama nacional, a gente acompanhou que a expectativa, né, de resolução de 70% dos processos que foram agendados para essa semana, até a próxima sexta-feira. A nível local, a expectativa é ainda maior do que 70% de resolução, doutora? A gente espera que sim. A gente espera que sim, porque o tribunal ele faz todo um esforço concentrado, não é, para que seja bem exitosa, né, o índice de conciliação seja bem exitoso. E há um envolvimento, o engajamento de toda a estrutura do tribunal. Veja só que o engajamento não é apenas da estrutura do NUPEMEC, não fica restrita à estrutura do NUPEMEC. Ele vai da presidência a todos os setores, tem toda uma logística envolvida, não é? A diretoria do fórum, a parte de informática, a parte de divulgação, a parte de transporte. Existe toda a movimentação de toda a estrutura do tribunal, né? A parte área fim do tribunal, né? Com os magistrados envolvidos. Então, a gente está exatamente nessa expectativa de que cada ano aumente mais. Mais de 23 mil processos, né, foram selecionados
desses processos, para a gente explicar para quem está em casa, né? O que é um processo, professor? E como é que se chega à construção desse processo? É preciso ter um problema e recorrer à justiça, e daí se gera um processo? Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Vamos contextualizar o seguinte: quando a gente lida com os conflitos, a gente pode inicialmente ter aquele impulso de entrar em juízo, procurar o advogado e ingressar em juízo com uma petição inicial e com isto gerar um processo judicial. Há também, como a doutora Karina nos esclareceu, a hipótese da mediação pré-processual, ou seja, que as pessoas podem comparecer ao núcleo, ao Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Controvérsias e Cidadania, e nesse núcleo que funciona aqui em Pernambuco, em várias comarcas, nesse núcleo as pessoas podem comparecer acompanhadas do seu advogado ou até não acompanhadas, porque a legislação hoje não exige esse acompanhamento, na abordagem pré-processual, e lá serem atendidas e haver uma mediação pré-processual. Mas sendo uma mediação processual, que normalmente ocorre quando se requer, através de uma petição inicial ao juiz, através do seu advogado, o juiz encaminha, se pelo menos uma das partes, né, não tiver declarado que não quer essa mediação, essa conciliação, né, se pelo menos uma das partes não houver dito que não quer, haverá essa mediação, essa conciliação processual, né, que se dá no Sejusc processual, entendeu? Então, afora essas duas abordagens da mediação, há a mediação extrajudicial, que acontece e já acontece intensamente em grandes câmaras de mediação pelo Brasil afora. Isso já ajuda a gente a compreender os tipos de conciliação que vamos mostrar aqui numa tela que a gente preparou para você que está em casa, acompanhar aqui com a gente. Tem a conciliação facultativa ou obrigatória, é um tipo de conciliação e a gente vai explicar para quem está em casa. Como é que a gente explica isso para quem está em casa nos acompanhando? A facultativa ou obrigatória, esse tipo de conciliação? Bom, na realidade, conciliar propriamente, chegar ao acordo, nunca pode ser obrigatória. Obrigatório é a obrigação de participar da conciliação, de pelo menos uma primeira reunião de conciliação. Então, isso acontece quando há uma conciliação processual, em que o advogado requereu, através de petição inicial, um processo, num processo judicial, e então as partes são encaminhadas aí, desde que não tenha havido uma manifestação, como eu falei antes, de resistência por parte de todos os interessados. Se algum dos interessados não tiver demonstrado interesse em não participar, ela se torna obrigatória para todos os interessados. Então, essa é a hipótese em relação à conciliação. A conciliação preventiva ou pré-processual, ela ocorre quando não se dá previamente um encaminhamento judicial através do advogado de uma determinada ação. Então, se trata de uma situação em que os advogados levam seus clientes, né, voluntariamente para um atendimento pré-processual, para ali, naquele espaço do Sejusc, buscarem esse entendimento e essa conciliação. A conciliação incidental ou pós-processual tem a ver com situações que ocorrem durante o processo. Não é? É uma situação que se dá durante um processo judicial, porque hoje, inclusive, com o novo Código de Processo Civil, né, doutora Karina, existe essa predisposição, não só das partes, dos advogados, como dos magistrados,
e até dos membros do Ministério Público, os defensores públicos, todos os operadores do direito, de buscarem soluções consensuais, porque passa a ser um dever de todos esses operadores, não apenas por isso, mas por conta da visão que se tem hoje dos negócios processuais, há um protagonismo maior da cidadania e dos advogados na escolha de como conduzir aquele processo. Então, em qualquer momento do processo, inclusive na segunda instância, as partes podem fazer uma conciliação incidental, ou seja, aquela que se dá no andamento, durante a continuidade do processo e até após o processo. Foi muito interessante o senhor falar na questão da segunda instância, porque no nosso tribunal, por exemplo, a gente conta com a estrutura do SEJUSC na segunda instância, que é os centros de solução de conflitos na segunda instância. E aí vários advogados, eles apontam, né, aquele processo, mesmo estando em grau de recurso, né, ele pode ser encaminhado para a central de conciliação no tribunal, na segunda instância, para que seja efetivado um acordo. E aí, às vezes, um processo que está em grau de recurso, que poderia esperar anos pela lavratura de uma decisão, pode ser resolvido em poucos dias. Né? E a gente conta com essa possibilidade de conciliação no segundo grau, quando o processo já está em grau de recurso. E a segunda instância seria foi julgado uma vez e uma das partes, né, recorreu. Não concordou com a decisão. Ele pode fazer isso. Não concordou com a decisão, existe um recurso pendente de julgamento no tribunal. E aí, mesmo assim, pode haver um acordo. Nessa semana de conciliação, pode ter um processo sobre isso? Tem, inclusive tem mais de 100 processos que estão agendados para a semana de conciliação no segundo grau. Independente da semana de conciliação, durante todo o ano, essa central ela tem atividade e podem ser encaminhados processos, não é? Os advogados podem pedir que processos que estejam em grau de recurso sejam encaminhados dos gabinetes dos desembargadores para essa central, o SEJUSC no segundo grau. Vamos conferir agora a outra tela que fala sobre vantagens, né, da conciliação e também da mediação. A gente vai seguir aqui com a próxima tela. Esse aqui a gente aprendeu agora sobre os tipos de conciliação. Você que está em casa, ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre a importância da conciliação e mediação também de conflitos. E agora vamos destacar aqui alguns benefícios da mediação e da conciliação. Primeiro ponto que a gente destaca, e com a ajuda dos convidados vamos aprender mais sobre a redução do desgaste emocional e o custo financeiro também. A mediação e a conciliação promove isso, doutora. Exatamente. Veja, um processo, ele geralmente provoca um desgaste muito grande entre as partes, porque é aquela situação de litigância, de litígio que fica pendente entre as partes envolvidas. Né? E aí, por exemplo, você veja numa ação de família, não é? Em que está se discutindo a guarda de filhos, ou às vezes uma ação de despejo, por exemplo. Tudo é sempre essa relação em que você está uma parte contra a outra, sempre gera uma relação de desgaste emocional. Exatamente. E procrastinar esse desgaste no decurso do tempo nunca faz bem a nenhuma das partes. Nem ao autor que está propondo, que geralmente entende-se que o autor está numa situação de preponderância, não é? Numa situação de vantagem, mas nem sempre é. E também a questão do custo financeiro, porque principalmente com o novo Código de Processo Civil, né, de 2015, cada fase processual, ela agora importa em gastos maiores, né, com a questão de custas, de honorários. Então, quanto mais o processo ele se estende no decurso do tempo, não é, mais dispendioso ele vai ser para a parte. A partir do momento que ele encurta, não é, o tempo do processo, você também, tanto você diminui o custo emocional quanto o custo financeiro. E esse custo financeiro, professor, só para a justiça que vai pesar ou para a pessoa também que entrou com aquele processo? Olha, também tem custo alto? O custo financeiro, especialmente para as partes envolvidas, porque o custo financeiro não deve ser considerado apenas no seu aspecto de quanto eu vou desembolsar
aqui como custas processuais ou honorários. O custo financeiro também implica a questão do custo de oportunidade. O tempo perdido com um desentendimento entre empresas que mantêm relações de negócio e que ficam impedidas, o desgaste emocional, quanto custa o desgaste emocional daqueles filhos, tendo que conviver com pais que não se comunicam e que se agridem mutuamente durante, às vezes, anos. Então, esse custo emocional, esse custo de oportunidade também do ponto de vista financeiro, de você obter uma solução rápida para poder retomar seus negócios, suas atividades com aquela outra parte, com aquele outro parceiro, que atividades ficaram suspensas, tudo isso é considerado hoje pela nova advocacia. É o que nós chamamos de uma advocacia colaborativa, que recebe o cliente e vai examinar com o cliente o que o cliente efetivamente tem como prioridade. Antes de judicializar, vai conversar, vai se entender com o cliente. Se for o caso, entre em contato com o advogado da outra parte para uma reunião, para um entendimento, para uma negociação. Se for o caso, a contratação de um mediador. Quando é um caso de família mais complexo, a contratação até de psicólogos ou de um coach para a assessoria financeira, de modo que essas questões possam ser trabalhadas consensualmente fora do próprio judiciário, só levando ao judiciário em situações em que efetivamente não caiba essa não judicialização. Então isso é uma mudança que está acontecendo no mundo todo. Está chegando no Brasil um pouco tarde, mas sempre em tempo para a gente poder tirar todo o proveito dessa nova mudança de cultura. Não é? Isso libera um pouco mais, né, a justiça. Sim, desafoga. Desafoga. A ideia, né, não só, veja só, é importante, eu acho, colocar essa questão, porque a mediação e a conciliação, ela tem que ser colocada em primeiro lugar como uma questão de desenvolvimento do lado humano do cidadão, acho que em primeiro lugar. A consequência, não é que desafoga o judiciário. Ela não tem que ser entendida como uma técnica que vai desafogar o judiciário. Eu acho que essa questão é uma questão secundária. Entretanto, é bastante importante. Né? A gente não pode deixar de ver esse lado também. Porque hoje a gente vive uma era em que está quase impossível se trabalhar. Né? A gente despacha uma média de 20, 30 processos por dia. Quando a gente vai olhar a caixa, que a gente fala assim, a caixa de despachos no PJE, que é o processo judicial eletrônico, se a gente despacha 30, no mesmo dia entra 40. Então o nível de judicialização, de litigiosidade, ainda é muito grande entre as pessoas. É muito grande. É preciso que as pessoas encontrem uma forma de dialogar entre si, sabe? Antes de entrar na justiça, é preciso que as pessoas consigam dialogar. A gente viu esse exemplo hoje no nosso país com a questão da política. Não é? Com a polarização que a gente viveu hoje, né, recentemente, agora, nas nossas eleições, foi a questão da intolerância. Então, aflorou bastante esse aspecto que a gente já vem vivendo no nosso judiciário. Então, essa cultura da mediação, ela vem sendo implementada, também é importante, não é? Que além de... É muito importante essa questão, porque é um aprimoramento, acho que, do ser humano, não é? E, por via de consequência, realmente desafoga o judiciário e a gente tem que levar em consideração essa questão. E a polarização no judiciário seria as partes que não cedem, cada um quer defender seu ponto de vista e ninguém quer chegar a um acordo. Eu acho que a nossa sociedade, ela vem vivendo momentos de litigiosidade, não é? Ela não é questão... É a questão política, como vivemos em cidades, não é? Em que o cidadão, ele não quer ceder em nada. Você vê no trânsito, se você quiser mudar de uma faixa para outra, o que está na faixa, ele não cede para você mudar. Verdade. Sabe? Não se cede numa fila de supermercado, ninguém cede em nada. E esse reflexo bate no judiciário. As pessoas se socorrem ao judiciário para tudo. Por quê? Porque elas não conseguem dialogar. Então procuram uma terceira via, que no caso é o judiciário. A questão do desenvolvimento de novas habilidades comunicativas, que era o segundo item que estava aí projetado na tela,
que é essa capacidade de diálogo e de entendimento, de escuta, o desenvolvimento de soluções, né, como está aí escrito. Ou seja, é uma prática que vem se procurando construir no mundo todo, ou seja, um direito ecologicamente sustentável. Não é sustentável um direito em que as pessoas querem ganhar e derrotar o outro. O direito sustentável é aquele fundado no conceito da teoria dos jogos de ganha-ganha, e não de ganha-perde. Uma sociedade condicionada ao jogo de ganha-perde, de se apegar à sua verdade, à sua posição, sua conveniência e desconsiderar do outro, essa sociedade está condenada à autodestruição. Nós estamos, nesse momento, vivendo uma situação de risco, não é por conta de A ou B haver ganho as eleições, é por conta da cidadania como um todo estar se colocando numa posição de ganha-perde. Se não é comigo, temos que prejudicar o que vem por aí. Se é com você, então isso não me interessa. Se não tivermos uma consciência de cidadania e de democracia, que a democracia pressupõe o quê? Uma atitude de reconhecer a necessidade da alternância do poder. Isso você verifica nas democracias mais avançadas do mundo todo. Então, nós trabalhamos com o conceito de mediação, de negociação, de conciliação, que tem a ver com uma nova habilidade de lidar com os conflitos e construir pontes, soluções dialogadas para essas situações todas e sair dessa dependência da raiva, do ódio, da verdade a ser imposta ao outro. Então, temos que crescer espiritualmente também, culturalmente também, para poder estarmos à altura dos desafios da sociedade contemporânea, que é muito complexa. Após essa reflexão, vou pedir licença aqui aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouco mais sobre o tema. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a gente segue aqui nesse bloco do programa falando um pouco mais sobre os benefícios da mediação e conciliação de conflitos. Falamos muito, né, no bloco anterior sobre a redução do desgaste emocional e o custo financeiro, também do desenvolvimento de soluções, e aqui a gente fala sobre a satisfação das partes envolvidas com a resolução do problema. Todo mundo sai ganhando nesse processo de conciliação, quando se chega a um acordo. Às vezes não é só em uma sessão, né, doutora? Às vezes leva um pouquinho mais, mas quando se chega ao denominador comum, todo mundo sai ganhando. Muitas vezes uma sessão ela se prolonga por 1, 2, 3 horas, né, professor? Ao longo do tempo, ela não tem um tempo definido. Uma sessão, principalmente as de mediação. As de conciliação não, elas são mais práticas, não é? Mais curtas. Mas a de mediação não, elas envolvem muito com o psique do indivíduo, não é? Elas adentram mais no interior das partes envolvidas. E podem ser também, as partes podem ser chamadas a conversar individualmente, não é? E separadamente, um momento com o autor, outro momento com a parte ré, enfim. Mas o fato é que quando as partes envolvidas, elas chegam a uma solução construída por elas próprias, elas tendem a encontrar um nível de satisfação muito maior do que quando elas têm uma decisão que vem de um magistrado. Porque o que eu percebo como magistrada é que quando a gente, falando numa linguagem bem popular, dá ganho de causa para a parte autora, não é? Concedendo tudo aquilo que ela veio pleitear em juízo, nem sempre ela fica satisfeita. Ela recebe aquela decisão, mas ela não fica. Eu ficava muito tempo sem entender, né? Principalmente eu passei 8 anos em juizado e eu tinha muito acesso direto às partes e muitas vezes eu não compreendia. A parte vinha conversar comigo e eu não compreendia. E depois, quando eu vim trabalhar na mediação, eu vim entender que por trás de uma causa que a parte vem trazer a juízo, existe um conflito interno, um conflito maior em relação à parte ré.
muitas vezes ele bota aquela causa na justiça como uma maneira de chamar aquela parte para dizer, olha, eu estou lhe chamando aqui porque é a única maneira que eu tenho de lhe chamar. Mas, na verdade, eu quero brigar com você, mas é em relação àquela outra causa que a gente tem, que eu não tenho outro jeito de lhe dizer. Sabe? Por exemplo, quando muitas vezes, isso a gente vê muito em causa de família, né, professor? Muitas vezes, quando um ex-casal está demandando em juízo, não é? Principalmente em relação à questão alimentar ou de guarda dos menores, às vezes é uma questão mal resolvida do ex-casal. E ele está ali litigando uma terceira questão, porque é a única maneira que ele consegue de chamar aquela outra questão mal resolvida a outra parte. E aí, quando eles conseguem juntos costurar uma decisão em comum, eles ficam, de certa forma, mais em paz. E isso que a mediação e a conciliação procura trazer, é a paz. Por isso que é muito denominada como a cultura da paz, a conciliação. Há um aspecto, agregando essas observações, importante na mediação e na conciliação do ponto de vista dos advogados, porque a mediação e a conciliação, seja judicial, seja extrajudicial, esses métodos são protegidos pelo princípio da confidencialidade. Isso significa que nas sessões de mediação ou de conciliação, o que qualquer das partes propuser, reconhecer, revelar, não é? Aceitar, não significa que essa conversa, essas frases, essas revelações, essas propostas possam ser utilizadas fora, caso não se chegue a um acordo. Ou seja, tudo que é conversado no espaço de uma mediação, de uma conciliação, só vale como prova, e na realidade como realidade, como fato, ali naquele espaço. Se as partes não chegarem a um acordo, nada daquilo que foi revelado pode ser usado fora. Então isso tranquiliza os advogados, porque é uma situação completamente diferente da audiência judicial, em que as revelações vão sendo anotadas, objeto dos assentamentos, e tudo aquilo vai ser considerado para efeito de uma decisão futura. Então é muito importante que os advogados tenham essa consciência, que as partes tenham essa consciência, que ali é um espaço protegido, não é? Um espaço em que há a oportunidade de você usar plenamente da boa-fé. Porque a advocacia contemporânea, ela tende a migrar para atitudes de boa-fé, até por conta de exigência do novo Código de Processo Civil, que claramente estabelece essa obrigatoriedade de todos os integrantes do processo. Então você não pode utilizar artifícios de má-fé. Tudo isso leva a consequências, inclusive de perda da ação e de assumir, inclusive, os ônus da sucumbência. Quando você se utiliza de determinados expedientes e pode ser multado também, etc. e tal. Então a boa-fé, sendo um princípio do processo, está a favor, está contribuindo para o desenvolvimento das soluções consensuais, da mediação, da conciliação. Então isso é muito importante que se entenda, e que com esse tipo de compreensão, a advocacia, que é muito importante para o desenvolvimento da mediação, vai poder efetivamente contribuir para esse avanço. E na OAB nós já temos uma comissão de conciliação, mediação e arbitragem que funciona intensamente, capacitando advogados através da Escola Superior da Advocacia, fazendo a educação continuada dos advogados que não tiveram a oportunidade de conhecer essas novas habilidades, essas novas técnicas de uma advocacia colaborativa, né? Temos uma Câmara de Mediação e Arbitragem na OAB, né? E na gestão de Rony Duarte, que é um excelente gestor, esse tipo de abordagem foi muito valorizada. O Bruno Baptista, que é o nosso futuro líder, presidente, já eleito por conta da chapa única, não é? Ele já é digamos assim, um admirador dessas práticas, e há um compromisso dele de contribuir para o desenvolvimento dessas novas habilidades no ambiente da advocacia. Em suma, nós estamos avançando.
Eu acho que isso tudo vai trazer resultados muito bons para a cidadania, de um modo geral. As políticas públicas de mediação comunitária precisam ser ativadas pelo Estado, pelo próprio Poder Executivo, não é? Bom, eu creio que nós estamos num caminho interessante e que pode aumentar cada vez mais a satisfação das partes envolvidas na solução dos problemas. Estamos no caminho da justiça célere, né, doutora? Sim. Ter celeridade nos processos. É um direito do cidadão. É um direito do cidadão. Justiça célere, sem dúvida, já dizia Rui Barbosa, não é justiça tardia, não é justiça. Não é porque se chega tão tardiamente que as partes já nem sequer existem, não é, é justiça que não existe. E a gente está, e o Tribunal de Justiça, ele empenha reconhecidamente todos os esforços nesse sentido. Desses 23 mil processos que foram selecionados para essa semana especial de conciliação, quanto tempo se ganhou, né? Eram antigos, processos antigos que estão vindo à tona agora para resolução? Porque muitos foram de demanda espontânea, a pessoa cadastrou lá no site. Nem todos têm uma vida tão antiga assim. Alguns são adolescentes e outros bem jovens. Né? São processos que os juízes, efetivamente, muitos da área de família, direito de família, que os juízes, já vendo que tem uma possibilidade de acordo, né, processos que os juízes, já com a experiência que eles têm, eles já anteciparam a pauta. Né? E outros que processos já com alguns aninhos, que vão sendo incluídos. Mas, assim, se ganha em média 2, 3 anos, olhando para frente. Não que processos que já estejam aguardando há tanto tempo, mas olhando para frente, processos que poderiam esperar 2, 3, 4 anos, eles já vão ser resolvidos que entraram há 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vão ser resolvidos, ou seja, processos que ganham em 4, 5 anos de celeridade. Vamos falar mais sobre benefícios, né? As vantagens dessa mediação e conciliação. Agora a gente fala sobre uma maior rapidez e agilidade na resolução de conflitos. A gente falou um pouco, né, no decorrer do programa. Só para resumir em poucas palavras. Mais rapidez e agilidade na resolução de conflitos. Às vezes, em 1 a 2 horas, consegue-se resolver um problema que vem se arrastando. A grande vantagem, na minha opinião, é na qualidade do serviço prestado à cidadania. Não é só a velocidade, é o resultado qualitativamente diferente. Porque uma coisa, Edson, é lidar com um episódio da vida que gera um processo. Outra coisa é lidar com a realidade daquelas pessoas que estão ali em conflito e que envolve muito mais episódios já ocorridos e outros que estão para ocorrer. Então aí você está solucionando aquela disputa de uma maneira mais consistente. Então, por isso a satisfação das pessoas quando tem a oportunidade de uma boa conciliação, de uma boa mediação, porque quando a gente fala em qualidade, a gente fala no grande desafio nosso, né, doutora Karina, em formar e manter uma educação continuada de qualidade dos nossos mediadores, dos nossos conciliadores, que esse é um desafio imenso, porque nós temos uma cultura, né, autoritária, que herdamos dos chamados coronéis, dos velhos coronéis do interior. De certo modo, nós temos uma tendência a ter um coronelzinho dentro de nós, né? E esse coronelzinho, às vezes, se manifesta na cabeça de um conciliador, de um mediador, que ainda não está amadurecido, que ainda não foi efetivamente preparado para lidar com o fato de que quem resolve o conflito não é ele o conciliador, não é ele o mediador, e sim as partes, com o apoio dos seus advogados. Então, essa cultura de você compreender que é pelo diálogo que as pessoas se empoderam a ponto de poderem compreender efetivamente o conflito e encontrarem soluções, em que o mediador ou conciliador é apenas um facilitador desse processo. Essa é uma cultura que a gente vai a duras penas consolidando no judiciário e fora dele. A própria legislação, né, a normatização através da resolução 125 do CNJ, né, que estabeleceu como norma em 2010 a mediação e a conciliação, né, como métodos de solução de conflitos, ele estabelece que a formação tem que ser continuada, a formação dos mediadores tem que ser continuada. E aí no Tribunal de Justiça, a escola judicial,
e o NUPEMEC tem uma gerência, né, de treinamento dos mediadores conciliadores, e aí essa gerência, ela vê a necessidade de aprimoramento, detecta. Então, a gente está precisando de tal curso de aprimoramento e de formação dos mediadores. Passa essa necessidade para a escola judicial, que implementa esse curso. Essa prática continuada, ela tem que existir por norma do CNJ, e a gente procura, porque realmente, como o professor falou, pode aflorar esse coronelzinho, e a gente está sempre, inclusive a gente conta com uma gerência, essa gerência de treinamento está sempre supervisionando os nossos mediadores, os conciliadores, atento a essa questão, né, da qualidade do mediador, né, da qualidade, para que a condução da solução do conflito, ela se dê com qualidade, realmente, não é só agilizar, não é só forçar, porque é importante, né, que se fique atento a essa questão. Não se pode forçar uma resolução de conflito para que gere número. Né? A gente não tem que estar preocupado em percentual. Em superar a expectativa. Não. O objetivo não é esse. Não é esse. Não é? Seja uma consequência. Isso tem que ser uma consequência e não um fim em si mesmo. Né? A gente tem que estar sempre atento a essa questão. Posso agregar alguma coisa? À vontade, professor. Nessa linha, eu tive a honra, digamos assim, o privilégio de ser convidado pelo Ministério da Justiça para integrar, em 2013, aquela comissão de juristas e especialistas que elaborou anteprojeto da atual lei de mediação, a Lei 13.140. E durante todo aquele período de 6 meses de reuniões sucessivas, né, discutindo com ministros do STJ, mediadores especializados, juristas, foi uma mediação, um grupo assim, bem multidisciplinar, bem integrador, nós pudemos discutir essas questões todas e nós verificamos como o desafio é imenso. Até porque muitas vezes o advogado pensa que numa mediação, quando o mediador não se comporta adequadamente, quando se mostra autoritário, o advogado, quando ainda não é preparado para ser o advogado colaborativo, que contribua para atender ao interesse real do seu cliente e escute o cliente na dinâmica da mediação, para poder ajudar nesse processo, quando o advogado não tem essa formação, ele às vezes entra em choque com o mediador, começa a litigar contra o mediador, que também não está adequadamente preparado, e isso você pode destruir a mediação. Quando o advogado não precisa fazer isso, se o mediador não está agindo corretamente, o advogado pode propor ao cliente não continuar na mediação. Não precisa litigar contra ninguém. Simplesmente não, esse espaço não está sendo adequado. Nós não estamos encontrando aqui o que esperávamos, nós não estamos tendo efetivamente um entendimento aqui e, portanto, preferimos não continuar na mediação. Porque a mediação não obriga ninguém a chegar a um acordo ou não obriga ninguém a ir até o final. Importante que a mediação é, antes de tudo, um convite ao entendimento. E deve ser sempre isto, um espaço de acolhimento e nunca um espaço de disputa. Exatamente. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, daqui a pouco a gente volta para responder também a sua pergunta. Você ainda tem dúvidas sobre o tema? Pode mandar para a gente, nosso WhatsApp é 99209-4819, 99209-4819. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção aqui às vagas que vamos conferir juntos. Olha só, 2 vagas para auxiliar administrativo, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 954. 2 vagas para auxiliar administrativo. Vamos a mais oportunidades, agora tem 13 vagas
para garçom. Fundamental completo é a exigência e experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, 13 vagas para garçom. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, 13 vagas para operador de caixa. Fundamental completo é a exigência, experiência não exigida, R$1.200 é o salário, 13 vagas para operador de caixa. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, te desejo mais uma vez boa sorte. A gente segue aqui falando sobre conciliação e mediação de conflitos e a gente lembra você que está em casa que até a próxima sexta-feira, dia 9, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, no primeiro andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife, haverá orientação jurídica pelas câmaras da Defensoria Pública e orientação ao cidadão por advogados das câmaras privadas de conciliação e diversas instituições de ensino também, que são parceiras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Nos dias 5, 7 e 9 agora de novembro, das 9 da manhã ao meio-dia, serão promovidas sessões do programa Constelação Familiar. Serão ministradas palestras de sensibilização e quais as temáticas a gente vai saber agora com a doutora Karina, que está aqui no nosso estúdio, para explicar um pouco mais, né, desse acesso facilitado à justiça através de orientação jurídica e também dessas palestras, doutora. Pois, essas palestras de constelação familiar, como também de práticas restaurativas, elas são também um novo caminho para que haja uma sensibilização para a solução consensual de conflitos na área de família. São práticas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça e nós temos instrutores capacitados do Tribunal de Justiça que vem implementando ao longo desse semestre, vem implementando várias sessões de constelação no tribunal. E essas sessões concentradas, elas vão acontecer no 5º andar, na ala sul do Fórum Rodolfo Aureliano. Elas envolvem, as constelações familiares, elas buscam desenvolver, tentar resolver questões de âmago interior, relações familiares, por exemplo, uma questão entre um pai e uma filha, né, uma questão afetiva que não vinha sendo bem resolvida e dentro da área técnico-jurídica, o juiz não tem instrumentos para resolver. Então, são técnicas utilizadas em que as partes conseguem desabafar entre si, dentro da confidencialidade, não é? Essas questões vão sendo afloradas e pai e filho, por exemplo, conseguem, enfim, se reencontrar afetivamente e resolver questões. Enfim, depois o juiz consegue chancelar, por exemplo, uma questão de reconhecimento de paternidade, uma questão de alimentos, enfim, através dessas técnicas. Essa técnica da constelação familiar, desenvolvida por Bert Hellinger, trabalha com a ancestralidade. E cada família herda padrões dos seus antepassados, até antepassados muito recentes. E há dinâmicas que são feitas, isso tem um sentido terapêutico. Veja que é um apoio terapêutico que se dá à conciliação e à mediação em situações em que as pessoas da família se mostram muito vulneráveis emocionalmente. Então, são técnicas que vêm como suporte terapêutico e que funcionam de uma maneira muito interessante. E, claro, no ambiente do judiciário, precisará contar com um espaço em que isso seja tratado com a devida seriedade, a fim de que traga bons resultados. Mas, de fato, são outras técnicas, né, as da constelação familiar. Existem também as oficinas de parentalidade
Existem palestras sobre essa questão da orientação aos pais, sobre como não praticar alienação parental, como se comportar adequadamente em relação ao filho comum numa situação de conflito, toda uma preparação das famílias para lidarem com esse novo mundo que está aí, com as novas exigências que estão presentes. Então, de fato, tudo isto está acontecendo nesse grande esforço que é esta semana, que é a semana atual, a 13ª semana de conciliação, está acolhendo. A OAB está participando também com sua comissão, sua Câmara de Mediação, dando suporte. Eu sei que existem outros colegas de câmaras privadas que estão também dando sua contribuição, como o grupo que trabalha com a mediação humanista, que é um dos métodos de mediação. Em suma, é um grande esforço, é um grande momento, é uma grande, digamos assim, festa da paz. A gente viu, né, e falou muito sobre Pernambuco e região metropolitana, mas no interior do estado também tem acesso, né, a essa Semana Nacional de Conciliação? Todo o Tribunal de Justiça, o que envolve todas as comarcas do interior. O Tribunal de Justiça conta com a estrutura de 18 CEJUSCs, né, que são Centros Judiciais de Conciliação e Cidadania, que envolve não só a capital, como região metropolitana e interior. Então, toda essa estrutura está participando. Ok, tem muita gente também participando. Queria complementar? Fique à vontade. Eu queria complementar para falar que a gente conta com as casas de justiça e cidadania e no COC a gente conta também com a estrutura do ônibus da justiça itinerante que está junto com a CELP, trabalhando com demandas espontâneas durante essa semana no horário das 8 às 13 horas. Então, quem tiver na comunidade do COC com demandas em relação à CELP, tanto ela está dando orientações jurídicas, como ela está resolvendo problemas, não é, do cidadão em relação a faturas, né, de consumo com a CELP, junto com a Casa de Justiça e Cidadania do TJPE, durante essa semana. Falar em participação, tem muita gente interagindo com a gente. A Maria Clara ligou aqui para o nosso programa, ela que mora em Pau Amarelo, Paulista, tem 58 anos e deixou a seguinte pergunta. Ela quer saber se é possível participar do mutirão de conciliação, mesmo não tendo processo na justiça. Sim ou não? Se ela não tiver processo na justiça, ela tem que procurar o centro judicial, o CEJUSC, e ela pode ir lá, não para participar dessa Semana Nacional, porque teria que haver um convite, um processo em andamento para chamar a outra parte. Mas o que é que ela pode esperar passar essa Semana Nacional e pode procurar um centro de justiça, os CEJUSCs, não é? E fazer lá um cadastro de sua queixa, né? Para que convide a outra parte para que faça aí, então, um pré-processual, né? Uma relação pré-processual, ela se estabeleça uma relação pré-processual, ou seja, sem que haja um ingresso na justiça propriamente dita, que é o que a gente chama de conciliação pré-processual, e se busca uma solução de conflito sem que se judicialize, não é, essa relação. E aí, chegando a uma solução, o juiz homologa essa decisão e tem força de sentença. Claro que ela também pode, não é, procurar a Defensoria Pública, que tem suas câmaras extrajudiciais, né, que inclusive está participando. Está participando. Pode procurar um escritório de advocacia, um advogado de confiança, um advogado, né, da família, que poderá dar orientação e acompanhá-la nesses procedimentos todos, né, dando o suporte jurídico necessário, que é sempre importante entender que a advocacia é absolutamente fundamental à administração da justiça, né, e uma advocacia contemporânea, moderna, ela sabe, né, entender essa questão do interesse e das necessidades. E o advogado hoje, ele, percebendo a importância da solução rápida e da solução mais aprofundada, que gera uma satisfação do seu cliente, ela já no contrato de honorários já estabelece que os seus honorários independem de se a solução vai ser obtida daqui a 3, 4 anos num processo judicial ou se vai ser obtida daqui a 1, 2, 3 meses através de uma conciliação, de uma mediação. Então ele vai ser remunerado em função do resultado do seu trabalho, né?
Até porque é importante estimular o advogado a compreender que ele não está perdendo as condições de se manter profissionalmente pelo fato de prestigiar as soluções consensuais. Muito pelo contrário, ele apenas precisa construir, compreender e se organizar em função desse novo paradigma. Vamos à próxima participação. Tem a pergunta agora do Paulo Henrique, ele que mora em Casa Amarela, tem 45 anos, ele pergunta o seguinte: é obrigatória a presença do advogado no dia da audiência? É a pergunta do nosso telespectador Paulo Henrique, de Casa Amarela, que tem 45 anos. Aí eu acho que não é sobre conciliação dessa semana, né? Pode ser de algum processo normal. Como é que a gente poderia interpretar a pergunta do Paulo, doutora? Bem, tratando-se de feitos pré-processuais, não é obrigatória a presença do advogado. Então, se o processo dele, vamos chamar de processo, se o feito dele tramita num SEJUSC, não é obrigatória a presença de um advogado. Mas se ele ingressou na Justiça Comum, ele deve ter ingressado, porque é obrigatória a presença do advogado. E se o processo na Justiça Comum foi encaminhado para uma dessas centrais de conciliação, aí sim é obrigatória a presença do advogado. Próxima pergunta, Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, tem 47 anos, ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta: já existe um percentual estimado que mostre a redução do número de processos em relação à conciliação? Esse percentual, ele são dados que a gente leva para o CNJ e cada ano esse percentual ele cresce estatisticamente. Eu agora não tenho esse dado, mas a gente sabe, tem notícia que a cada ano ele vem aumentando. Isso aí é notório porque a cada ano a Semana Nacional ela aumenta tanto em quantidade de processos quanto em percentual. A gente tem um número que foi divulgado pelo Tribunal de Justiça, né, que fala de 2017, que foram cadastrados para resolução mais de 17 mil processos, com aproximadamente 9,6 mil sessões realizadas, né? Um número que este ano aumentou. Esse agendamento foi de mais de 23 mil processos e a expectativa é que supere, né, esse quantitativo dos agendamentos eu tenho. Né? O percentual, o dado estatístico é que eu não tenho agora. Essa diferença de imagem entre processos cadastrados e audiências realizadas, essa diferença se dá pelo fato de que a gente cadastra, mas diante das ausências das partes, só podem ser realizadas as audiências em que as partes compareceram. Mas diante das realizações das audiências, eu não tenho a estatística de quantas conciliações foram realizadas. A tendência é crescer realmente o percentual, né? Porque a qualidade dos mediadores e conciliadores vai aumentando, o tempo disponível para desenvolver essas atividades vai aumentando à medida que os magistrados e os advogados vão se conscientizando. Então, nós esperamos daqui a mais 5 anos um avanço significativo. E as próprias partes envolvidas, elas vão divulgando para os seus conhecidos, seus parentes, familiares, né, que participei de uma audiência de conciliação, obtive êxito. Então, essa questão, essa cultura vai se difundindo, né, se propagando. Outra pergunta do Guilherme, que mora em Piedade, ele quer saber o seguinte: quando a conciliação ou mediação ela é encerrada por não estar sendo produtiva, é possível retomar com outro conciliador? Sim, sempre será possível. Seja mediação judicial ou uma conciliação judicial, ou pré-processual, seja numa mediação extrajudicial. E eu diria até, se o processo está em andamento, as partes podem requerer, através de seus advogados, a suspensão do processo litigioso, adjudicatório, para que se dê um tempo, o tempo que for necessário para que eles contratem mediadores de confiança, que podem ser mediadores extrajudiciais, já experientes, né, que eles conhecem, que eles confiam, para conduzir esse processo, essa mediação, e depois retomar o processo no sentido de requerer ao juiz a homologação e depois o arquivamento daquele antigo processo judicial. Ok, vou pedir licença aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi muito simples. A gente perguntou se você já recorreu à conciliação para acelerar processos na justiça. Das pessoas que participaram, ligaram para a gente, 63% responderam que sim e 37% responderam que não
ou que ainda não, né? Porque diante de tanta explicação e de tantos benefícios que foram listados aqui, com certeza se você tiver algum problema, né, algum processo, você vai poder recorrer à conciliação para solucionar esse problema. Estamos agora na reta final desta edição. Queria muito agradecer aqui aos nossos convidados e abrir espaço para as considerações finais. Dr. Carlos Vasconcelos, advogado da OAB, professor de conciliação e mediação. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui no nosso programa. Considerações finais, um último recado. Fique à vontade. Muito obrigado. É um prazer enorme ter estado aqui em companhia de uma pessoa tão distinta como a doutora Karina Aragão, sua condução. E, sem dúvida, eu estou convencido de que essa aposta que eu fiz em minha vida, ainda nos anos 90, de deixar o direito tributário para me dedicar à construção de uma nova cultura, eu estou convencido de que essa aposta é uma aposta vencedora e que a cidadania brasileira está compreendendo que não pode continuar com aquela cultura de violência que leva 60 mil jovens a óbito cada ano, e que precisa efetivamente desenvolver novas habilidades, novas competências comunicativas, que o estudo, o conhecimento da mediação gera. Então, é importante que vocês tenham essa consciência, o judiciário está tendo essa compreensão, está buscando se aprimorar nesse sentido. Os advogados também estão cada vez mais conversando nos seus escritórios, cada vez mais conversando com o outro colega que defende a outra parte, sempre buscando uma solução consensual. Esse é o caminho, essa é a perspectiva, esse é o desejo, e isso é o que nós estamos, aos poucos, progressivamente alcançando. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Também queria agradecer a doutora Karina Aragão, ela que é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e coordenadora do Sejusc, Recife. Considerações finais, doutora, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, o convite, não é? E poder estar aqui aprendendo com o Dr. Carlos, emérito professor, e a possibilidade de poder, né, estar aqui transmitindo um pouco do que a gente vivencia, né, da cultura da conciliação, que é um caminho sem volta para a justiça, não é? O caminho para a sociedade, para o cidadão, é a cultura da paz, né, para a resolução dos conflitos. Então, que fique aí esse recado do que a gente pôde aqui transmitir, que o caminho é conciliar, né? A decisão é nossa. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. Antes de encerrar esta edição do Assunto do Dia, a gente quer parabenizar, em nome de toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, a nossa coordenadora de produção e jornalismo, Érida Regis, que hoje completa idade nova. Um feliz aniversário, muitos anos de vida, né? Muito sucesso, muita paz também. A Rede Brasil de Comunicação hoje completa 19 anos de existência. A gente dá parabéns a todos os colaboradores que participam desse projeto, ao nosso pastor-presidente Ailton José Alves também pela visão. A gente agradece a confiança e também queria encerrar desejando parabéns ao meu pai, que hoje também completa idade nova, o seu Valdson. Um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. A gente encerra esta edição do programa e a gente se encontra amanhã ao vivo a partir das 9h30 da manhã aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Forte abraço, uma excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!